Olá, doutores e doutoras, mais um Lasercast da Vidence e hoje com a presença super especial, a querida doutora Luísa Pitassi. Muito obrigada, doutora, por participar com a gente nesse episódio. Hoje muito especial, porque a doutora Luísa vai trazer para a gente um tema muito, muito importante, Drug Delivery, doutora. Drug Delivery nas tecnologias. Mas antes de começar, eu queria saber um pouquinho mais, até para quem está aí começando na dermatologia ou na medicina, quem é a Luísa Pitassi? Boa noite, pessoal. Estou muito feliz pelo convite. Eu tenho uma história muito importante com a Vidence na minha vida. Eu fiz os estudos, do FDA para as tecnologias ETERIS-A, então eu tenho uma parceria muito grande com a empresa e obrigada pelo convite, Fabi. A Luísa Pitassi é uma dermatologista, Eu trabalho em Campinas. Eu sou professora de cosmiatria, eu sou coordenadora do ambulatório de cosmiatria da Unicamp Laser há 13 anos. 13 anos, doutora? 13 anos. Eu realizo estudos, Sou pesquisadora lá e tenho uma vida, assim, bem dinâmica, de ser palestrante nacional, internacional, faço pesquisa e estou envolvida também com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Há 10 anos eu faço parte da presidência do 5º Distrito da SBD Regional de Campinas. E é mãe do Gabriel. E mãe do Gabriel. Querida, doutora, se divide aí, então, entre ser professora e doutora. Eu, particularmente, adoro conversar com médicos, já tenho bastante tempo também na jornada com os médicos, mas médico-professor, ele tem um quesinho, doutora. O médico-professor, ele ensina o tempo inteiro a gente, mesmo a gente que está nesse outro lado do mercado para cá, mas é uma delícia conversar com quem é professor. Então, assim, eu particularmente estou super feliz de poder conversar contigo aqui. Obrigada. Doutora, Drug Delivery. O que é o Drug Delivery? Conta para mim. Então, o Drug Delivery é uma super estratégia que a gente tem para fazer entrega de medicamentos na pele. Então, a gente pode começar assim, que fica mais fácil didaticamente. A gente tem o extrato córneo, a nossa pele, quando a gente passa uma pomada, na pele, a biodisponibilidade dessa droga na pele íntegra é de 1 a 5%, então é muito baixa. E qual que é a estratégia do Drug Delivery? É você abrir, canais, microcanais e permear a droga para você aumentar essa biodisponibilidade. Uma pele íntegra, a gente consegue passar moléculas de até 500 kilodaltons. Tá. A gente não consegue entregar macromoléculas. E o Drug Delivery, ele faz isso, ele entrega macromoléculas. DNA, peptídeos, RNA e outras macromoléculas, E a nossa pele, quando a gente pensa, no extrato córneo, ele é um tijolo, Ele é formado, os queratinócitos é como se fosse um tijolo, E ele é super difícil. Por quê? Porque ele tem a função de proteção da pele contra as agressões dos agentes externos, Então, o nosso extrato córneo, ele é lipofílico. Ele é constituído de colesterol, ácidos graxos, lipídios. Então, quando a gente quer fazer uma entrega na pele, na pele íntegra, a gente tem que usar um produto lipofílico, porque você vai ter uma melhor absorção, Quando a gente quer entregar produtos hidrofílicos, aí a gente tem uma certa dificuldade. Então, a gente precisa utilizar meios para romper essa barreira do extrato córneo. E aí a gente teria, teoricamente, os que mais fazem entrega são os lasers fracionados ablativos. Aí que eu quero começar a falar contigo, doutora. Porque se a gente tem toda essa construção em cima do extrato córneo, que a gente precisa de alguma forma quebrar, tu vai me corrigindo se eu tô falando alguma coisa de errado. Se a gente precisa quebrar, quais são as tecnologias, doutora? Tu falou agora sobre o fracionado. Além dela, ou dele, ou o que mais a gente consegue que tenha uma eficácia que a gente consiga ver que a paciente que tá ali com aquela disposição para poder ter uma pele já almejada, que ela tá querendo ter um glow, tá querendo ter um resultado maior em relação ao que ela tá vendo de demanda que tá incomodando ela. O que a gente tem de indicação mais bacana, mais legal, não necessariamente mais moderno, mas o que sempre funcionou e continua funcionando, até também na tua experiência, não só como professora, mas também em clínica, que a gente possa usar e falar assim,
esse aqui é caminho que, olha, isso aqui vai dar bom. Isso aqui vai dar bom com drug delivery e tecnologia. O que tu me diz sobre isso, doutora? Vai depender, a gente tem que ter uma visão, assim, do que a gente vai tratar. Você falou agora do rejuvenescimento facial. Sim. Mas, por exemplo, o drug delivery, ele trata tumor. Então, tem estudos mostrando que se você fizer um CO2 na pele, dentro do tumor, você vai ter uma biodisponibilidade maior de entrega do mal, do ácido aminolevulínico, né, de ALA, e daí você, com isso, os estudos mostram que você diminui o tempo de incubação da droga. Então, o drug delivery, ele serve para tratamento de doenças também. Tu tá me falando que não só na estética, então. Eu consigo fazer com ele, além do que a gente tem a compressão da estética. Isso é sensacional, exatamente. Doutora. A gente trata queloide com drug delivery, com entrega de triancinolona, com entrega de outras medicações. A gente trabalha com 5-fluoracil, com metotrexate, a gente trata alopecia androgenética, a gente faz drug delivery para onychomicose. Então, assim, quais são as tecnologias que eu acho que é importante a gente saber isso? Se você fizer uma oclusão na sua pele, você já faz um drug delivery, você já aumenta a absorção da droga. Né? Se você faz uma vasodilatação, esfrega a pele, também é uma forma de drug delivery, né? Estudos mostram que as tecnologias ablativas, como o laser Erbium, né, 2940 e o CO2, né, são os que mais fazem entrega de drug delivery. Quando você quer, por exemplo, fazer uma entrega de alguma medicação, você quer fazer uma entrega superficial. É o mesmo princípio da intradermoterapia, quando a gente fazia a injeção. Sim. Só que depois que teve o fracionamento do laser pelo Rox Anderson, o que aconteceu? Você consegue distribuir essa droga de uma forma mais homogênea na pele. E você quer deixar essa droga de forma superficial. Por quê? Quando você faz, né, essa ablação na pele, você faz uma área de coagulação no tecido. Então, o laser encontra água, o cromóforo-alvo, né, aquece essa água, faz uma ebulição a 100 graus e você rompe o extrato córneo. E essa área, que chama microzona térmica, ela tem uma zona de coagulação. Essa zona de coagulação, ela age como se fosse um reservatório para essa droga ir sendo distribuída ao longo do tempo. E ali com 48 horas, mais ou menos, você já tem o fechamento desse extrato córneo. Aí você consegue ainda manter a entrega da medicação até você ter essa cicatrização, né, do extrato córneo. Eu ia te perguntar isso, a janela que a gente tem... aí, a partir da remoção do extrato córneo, né, das formas variadas, seja ou fazendo um canalite com laser, ou fazendo com radiofrequência, ou fazendo de outra forma, que janela que nós temos para poder fazer essa entrega com eficácia, doutora? Porque aí tu me diz, essa janela, eu imagino que conforme vai se fechando, a gente vai tendo mais tempo para a eficácia do produto. O que acontece é assim, quando você faz um laser fracionado ablativo, o melhor produto para ser entregue, que vai ter melhor absorção, são os hidrofílicos. A gente já parte por aí. E tem estudos mostrando quanto mais fluido, melhor absorção, né, do que um viscoso. Sim. E a Meredith, que é a que mais estuda drug delivery em dermatologia, ela já mostrou que os primeiros 6 minutos são fundamentais para você. 6 minutos para você fazer uma entrega muito efetiva, né? E daí você pode fazer uma massagem de 1 minuto também, que você vai melhorar mais essa entrega, né? E se você ocluir também, você melhora mais essa entrega, né? Porque você diminui a perda de água transepidermal daquela pele. Então, voltando, né, às formas de entrega de drug delivery. Quando você tem efeito térmico, como laser, você tem essa área de coagulação, ele vai fazer um reservatório, essa droga vai ficar ali contida. Que é o contrário quando você faz, por exemplo, um microagulhamento comum, que você só tem a microperfuração no tecido, você não tem o efeito térmico, não tem a fototermólise seletiva, né? E daí você vai ter uma distribuição dessa droga no tecido, mas sem nenhuma contenção, porque você não tem a área de coagulação. Então, às vezes, é mais arriscado você usar uma droga para fazer o drug delivery com um microagulhamento, porque você não sabe se ela vai chegar na circulação, porque ele não tem a contenção. E a radiofrequência fracionada microagulhada
Também ela tem efeito térmico, não tem a fototermólise, o efeito dela é pela corrente elétrica, então ela vai aquecer o tecido, mas ela vai formar também uma área de coagulação desse tecido, que é bem similar ao laser ablativo, quando a gente olha histologicamente. Então, tanto o laser fracionado ablativo quanto a radiofrequência fracionada microagulhada, você tem a zona de coagulação, né, que você tem essa droga ali agindo como a área como um reservatório para essa droga ser distribuída ao longo das horas, tá? A gente consegue fazer drug delivery com laser fracionado não ablativo? Sim, também. Quando você faz LIP, quando você faz o Key-switched, quando você faz outra tecnologia, por exemplo, um laser fracionado não ablativo, que você vai manter o extrato córneo íntegro, você vai fazer a coluna de coagulação, né? Mas você não tem o rompimento, não faz a microzona térmica. Mas ali acontece um aquecimento, um aumento dessa temperatura de 13 graus aproximadamente, e você tem um afrouxamento daqueles queratinócitos, favorecendo a entrega da droga. Então, qualquer tecnologia que você faça não ablativa, você tem que aproveitar aquele momento também para colocar uma droga, né? Para poder você ter otimizar o seu tratamento. Então, hoje, por exemplo, na minha clínica, eu não faço mais nada sem o drug delivery. Tudo para mim, eu coloco. Tudo, doutora? Tudo drug delivery, tudo. E eu trabalho com eletroporação também, que a eletroporação é uma outra tecnologia que a gente faz entrega da droga que não tem agulhas. O que ela faz? São pulsos elétricos numa plaquinha, né, que vai passar esse pulso, ela faz uma abertura da camada bilipídica do extrato córneo e vai formar microporos hidrofílicos, que é o que a gente precisa para entrar a droga, e essa droga vai microporar ali até por 2 horas. E esse extrato córneo volta ao normal até por 12 horas. Então, hoje a gente tem várias formas de entrega de drug delivery. Microagulhamento automatizado, que você tem as microagulhas ali funcionando de forma automática, né? O robótico, doutora? Isso. Pode ser robótico? Pode ser o robótico, que é a radiofrequência fracionada microagulhada, como pode ser o só efeito físico mesmo da microperfuração das agulhas. Para você deslizar essas agulhas na pele, você precisa de um ativo, né? E aí você usa um ativo, né, para poder fazer o microagulhamento. Aí tem a forma circular, tem outras formas de você fazer, mas isso melhora muito, né, o deslizamento das agulhas, e também você faz uma entrega, né, por capilaridade. Você vai empurrando a droga dentro da pele. É quase feito que mecânico. Isso. E aí, por exemplo, quando você começa a entender todo esse funcionamento fisiológico da pele, aí você começa a pensar que, por exemplo, hoje, as drogas, né, em nanotecnologia, né, elas têm maior facilidade de penetração. E hoje essas drogas fazem entrega inteligente na pele. Doutora, eu penso assim também, como a gente tem uma gama muito grande hoje de tecnologia à disposição do médico, como tu bem falou, não só para o rejuvenescimento, mas também para casos de outras demandas, e que isso vai se atualizando, né, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo uma gama maior de tecnologias associadas. É natural, então, que essas medicações, que esses medicamentos que a gente possa utilizar para fazer o drug delivery também venham a se atualizar. Sim. Hoje, o que a gente pode compreender, assim... Fabiola, esse aqui é o pulo do gato, ou esse daqui é todo mundo que vai fazer um drug delivery vou pegar rejuvenescimento, tá? Que é mais a nossa praia aqui. Rejuvenescimento. Hoje, qual que é o pulo do gato pra gente trabalhar? O que tu acha? Na prática, tu percebe que o laser fracionado, a radiofrequência, o que tu hoje tá vendo, até com o teu bate-papo com teus colegas, o que hoje tu vê, doutora, que é o que tá mais assim em voga, que a gente consegue trabalhar e ter um bom resultado pro paciente? Para drug delivery? Para drug associado com tecnologia. Para drug delivery associado com tecnologia, os ablativos, né, para rejuvenescimento. O microagulhamento automatizado eu uso bastante para dar um glow na pele, né? E aí a eletroporação eu faço em tudo. Então, por exemplo, se eu fiz uma lip, né? Tu já vai... Eu já faço a eletroporação por cima, porque o extrato córneo tá íntegro, mas aí eu vou empurrar a droga através da formação desses microporos, né? Que são reversíveis.
E hoje a gente tem a eletroporação também, que tem muita evidência científica, muito estudo irreversível, que é para tratamento de destruição de tumor, inclusive de melanoma. Então, assim, as tecnologias estão cada vez mais, né, sendo desenvolvidas e a gente está numa fase muito rica da dermatologia, né? Bacana ouvir isso, doutora. Inclusive da dermatologia regenerativa, porque a gente faz a prevenção, né, do envelhecimento da pele, a gente trata a pele de várias formas, a gente trata a pele em camadas, então hoje a gente tem, né, a gente trata desde o músculo, né, Sim. com ultrassom microfocado até as camadas mais superficiais, e a gente faz a entrega de nutrientes para essa pele. E a gente também faz o tratamento de doenças com o drug delivery. Então, isso é muito rico, sabe? Sim. Porque hoje o ROX, ele tem, né, toda uma padronização de tratamento de cicatrização com drug delivery. Então, se tem um queloide, você vai fazer o laser fracionado ablativo e vai fazer o uso, né, das medicações ali para poder melhorar aquela cicatrização, aquela fibrose. Então, eu acho que é muito rico, né? E quando você pensa, por exemplo, em vacinas, eles usam drug delivery para vacinas, sim, eles usam drug delivery para entregas de peptídeos, de RNA, de DNA na pele, né? O drug delivery hoje ele é usado para tudo. Inclusive, tem microagulhas hoje, né, que são microagulhas em PET. E aí você tem, naquela microagulha, você tem a droga ali e essa droga ela vai sendo eliminada ao longo do tempo ali na pele. Sim, já é uma tecnologia também de dispersão, são, né? São microagulhas absorvíveis. Sim. Então, hoje, essa tecnologia está muito rica, principalmente em distribuição de hormônios, né, para você fazer tratamento de reposição hormonal. Então, assim, a gente está com uma gama de tratamento com drug delivery muito rica. Não existe mais, né, a nossa clínica sem drug delivery. Eu gostei muito de ouvir que tu falou que a dermatologia está num excelente momento. Sim. E tu diz isso, doutora, em função dessas tecnologias, e eu falo tecnologia também para a área dos fármacos, tu compreende que a gente tem hoje mais possibilidade de estudo, que na tua visão, até como professora, né? Porque eu imagino que tu deva também ter esses questionamentos com teus alunos de alguma forma, que o pessoal se debruce a estudar cada vez mais o que vem por aí. Claro, tu falou assim, os lasers ablativos já é um clássico, né? Todo mundo sabe que são tecnologias que já estão há bastante tempo no mercado. Mas também isso vai se modernizando. E também os estudos, também o que mais a gente pode chegar na dermatologia. Eu, particularmente, compreendo dos médicos também que converso, que atendo, professores também, né, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eu atendo. Eu percebo que também existe hoje um olhar diferente e mais voltado para as questões acadêmicas, no sentido de estudar mais, de compreender mais, voltar um pouquinho mais por isso do que só fazer arroz e feijão. Claro. Né? Vem cá que eu faço um injetável, vem cá que eu faço uma toxina, tá tudo certo, né, doutora? Então, hoje, tu também é partidária dessa ideia, de que a gente está hoje no momento de ver a dermatologia mais robusta, ou voltando um pouquinho esse olhar para estudo. Claro. Hoje a gente tem as ferramentas, né? E a gente tem muitos estudos já, né, com muita evidência, e esses estudos começaram em Harvard, né, com o ROX, e a gente tem indicação praticamente para todas as doenças e também para tratamento de rejuvenescimento da pele, tanto cabelo, né, tratamento de alopécia, quanto rejuvenescimento facial e corporal. A gente usa também o drug delivery para rejuvenescimento íntimo, para tratamento, né, de hiperpigmentações na pele, para tratamento de vitiligo, né, então, assim, a gente tem uma gama de tratamentos com drug delivery. Não existe mais dermatologia sem drug delivery. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Doutora, eu queria que tu voltasse só um pouquinho para a gente entender um pouquinho melhor, talvez, desses princípios que a gente consegue utilizar com maior facilidade, ou que tem até uma aderência maior do paciente. Porque quando a gente fala assim, o paciente fez lá o laser, ou fez lá uma tecnologia, usou tecnologia para poder fazer algum tipo de trato na pele, entregamos esse drug delivery. Como é que é esse pós, doutora? Assim, vamos pegar, sempre estou pegando aqui pelo rejuvenescimento, porque não sou boba, estando mais na minha área aqui, doutora. Como é que é esse pós? O paciente aceita bem as intercorrências que possam acontecer? Tem alguma coisa assim que tu tem uma maior... Claro, né? Todo o processo de atendimento, mas
uma preocupação muito grande com algum tipo de intercorrência, alguma coisa que o paciente vá descuidar depois de ter feito tratamento? O que tu me fala, assim, em relação a esses cuidados que a gente precisa ter com as entregas? Dependendo da tecnologia que você vai utilizar, você vai ter efeitos colaterais que são inerentes à tecnologia. Então, por exemplo, um laser ablativo vai ter eritema, vai ter edema. Eu gosto muito de fazer associação com LED vermelho, que diminui o eritema, diminui o edema, imediatamente após, né, o procedimento. Mas você faz o drug delivery ali, uma coisa que eu acho que é super importante na minha prática é fazer com a medicação estéreo, né? Tem casos de publicação mostrando manipulação com vitamina C dando granuloma na pele, então eu acho que isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Tomar um certo cuidado com medicações que são medicações, né, que não são dermocosméticos, né? Porque a gente faz o drug delivery aqui no Brasil, os produtos eles são classificados, né, que a gente usa como dermocosméticos, né, eles não são remédios, Sim, né, sim, esses que a gente usa normalmente, então a gente não pode injetar, sim, né, os medicamentos que a gente injeta, eles já têm a legislação específica, né? E aí a gente pode fazer o drug delivery bem, né? Bem de forma segura. Sim. Mas esses medicamentos que a gente tem são medicamentos seguros, né? Porque eles são estéreis, são todos em nanotecnologia, lipossomados, então eles vão fazer uma entrega bem inteligente. E normalmente, assim, eu falo para o paciente, né, que eu vou realizar, por exemplo, um tratamento a laser, vou colocar um remédio ali para poder otimizar esse tratamento, mas muito desses remédios a gente também faz mesclas, a gente mistura uma droga com a outra com um pH específico que tem a mesma faixa, né, porque isso também é importante. E aí você vai melhorar também o pós desse paciente. Então, muitos tratamentos antes que eu fazia sem o drug delivery, com a tecnologia, hoje usando o drug delivery, eu consigo uma cicatrização mais rápida, uma diminuição do eritema, uma diminuição do edema. Então, realmente eles funcionam, né? E assim, eu tenho realizado estudos também com né, algumas substâncias de drug delivery e isso, assim, não tem como você não tem como desassociar agora. Desassociar na sua prática dermatológica, não tem. E o paciente aceita bem, o paciente percebe, porque... Percebe, inclusive, quando você faz, por exemplo, uma tecnologia de calor, uma radiofrequência fracionada microagulhada, ou você faz um laser fracionado ablativo, na hora, quando você passa a medicação, ele fala assim, aliviou. Aliviou. Aí ele diminui aquela ardência que fica. Então, eu acho que é bem interessante você fazer a associação. E aí ele segue depois. Ainda tô nessa janelinha aí de até 48 horas. Aí eu pode peço, seguir ainda. Então, aí pode seguir ainda, né? Você pode oferecer para o teu paciente, né, a medicação, mas assim, de qualquer jeito, eu acho que é mais prudente você fazer o tratamento ali, colocar o drug delivery na pele e pedir para o seu paciente, porque às vezes ele pode colocar alguma coisa que você não autorizou, né? Então, por exemplo, um fotoprotetor, porque aquela microzona térmica, ela vai estar aberta, no caso do laser e da radiofrequência fracionada microagulhada, por até 48 horas. Então, você tem que evitar nessas primeiras 48 horas usar qualquer medicação, né, de uso tópico que não seja alguma que você prescreveu para cicatrização, né, da pele. E dali vai formar a crostinha, né? Agora, com relação à microperfuração do microagulhamento, daí esses microporos fecham de 6 horas a 8 horas normalmente. Então, aí você pode liberar o paciente depois pra fazer a vida normal ali. Vida normal, Pra seguir sem esses cuidados maiores. Isso. Riscos, doutora. Riscos que a gente possa ver, talvez ali logo no pós-imediato ou depois na mão do paciente. Tu tem alguma coisa que fala assim, Fabíola, isso daqui é coisa que não é tão incomum e que acontece e que isso deixa qualquer dermatologista de cabelo em pé. Tem alguma coisa aí, doutora? Eu acho que tem a coisa de você não usar uma droga que seja estéril, nem que seja, né, uma droga específica para esse fim, né? Não adianta você colocar uma pomada não estéril na pele depois, né? Muitas pessoas querem... Outro dia alguém me fez uma pergunta,
não sei se foi um aluno meu, mas assim, você pode colocar antibiótico, né? Claro que não, entendeu? Aí se você está fazendo, por exemplo, um tratamento a laser para rejuvenescimento, que você precisa da inflamação, você precisa Sim. de toda aquela cascata de cicatrização, liberação de fatores de crescimento, citocina, né? Daí você vai colocar um corticoide imediatamente Já após, acabou com a... você já vai Acabou com diminuir a o ação. efeito. Você vai diminuir o efeito daquela inflamação. Então, Sim. o que eu falo, né, para os meus alunos é exatamente isso. Não coloque nenhuma pomada de corticoide, não coloque nenhuma pomada de antibiótico, eu acho que isso é o fim. Aí não tem realmente, né? E uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque assim, vai fazer uma tecnologia que tem dor, aí passa um anestésico, às vezes passa um anestésico até manipulado com altas concentrações e esquece de limpar adequadamente esse anestésico. Se você está fazendo a tecnologia por cima desse anestésico, você vai estar entregando o anestésico para esse paciente. Ele vai você ser empurrado no mesmo princípio, vai fazer um doutora. drug delivery, então você tem risco de intoxicação, né? Então, eu acho que essas seriam as dicas, né, Sim. que eu dou para Ter a correção no procedimento ali que a gente precisa. evitar o uso de alguma medicação que não seja padronizada para isso, porque você tem risco de infecção, risco de granuloma, como já tem descrito, né? E é isso, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Ter uma ótima asepsia daquele procedimento, né? Sim. Porque a gente tem muita complicação também técnico-dependente, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está entregando, você entender a fisiologia, você entender todo o caminho, né, que vai te Compreender levar... também esse paciente, né, doutora? Que às vezes o paciente está buscando algumas coisas que às vezes nem ele consegue verbalizar, porque ele não consegue prever o resultado, né? Sim. Às vezes acontece do médico falar, vai ficar de tal forma, mas na cabeça dele ele não idealizou, ou super idealizou. Sim. Nossa, então quer dizer que eu vou sair daqui com a pele, sabe? Teve um caso até que foi até de uma colega médica, né? Ela estava iniciando, assim, a vida, né? E dermatológica, e ela fez uma radiofrequência fracionada microagulhada e imediatamente ela colocou uma pomada de corticoide no rosto. E formaram vários mini nódulozinhos no Sim. rosto, tipo granulomas. E aí, isso foi uma complicação, entendeu? Né? E ela estava para casar, eu lembro que eu ajudei... ela fez nela? Ela fez nela. Ah. Eu lembro que eu ajudei, assim, a resolver a situação, mas exatamente por isso, né? Por uma conduta que na cabeça dela era Tava correta. e não era, né? Então, a gente tem que evitar o uso, né? E às vezes tem pomada também que ela tem sensibilizante, principalmente essas pomadas de antibiótico. Então, elas causam uma dermatite de contato na pele muito intensa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que você vai colocar, porque aquela pele rompeu o extrato córneo, rompeu a barreira de proteção. E a pele, a gente imaginava antes que só tinha proteção física, né? E hoje, com os estudos, a gente sabe que a pele, né, o extrato córneo tem função física, tem função química, tem função imunobiológica e microbiológica. As bactérias do intestino se comunicam com as bactérias da pele. Então, doenças inflamatórias crônicas, a gente usa probiótico para tratar a pele. Sim. Então, assim, a pele é muito mais complexa do que a gente imagina. Senhor de um órgão, né, doutora? Doutora, me conta uma coisa, tu que tá com os estudos, eu sei que, até pelo que eu já sei de ti, tu tem uma atenção muito grande, inclusive com o tratamento dos tumores, né, da dermatologia também, de alguns específicos. E com essa visão toda, como cientista, como médica que tá também na clínica, qual que é a tua aposta, doutora, para os próximos tempos aí na dermatologia? Tu acredita, o que vem por aí, que tu tem aí dado uma sondada? O que tu acha que vem aí para dar um refresh, uma novidade, ou para fazer realmente, ó, isso aqui chegou e vai ficar, Fabiola, isso aqui pode apostar que a gente vai ter bastante, vai ser mais um pilar aí de tratar a dermatologia. O que tu aposta? Eu aposto sempre no Same Day Procedures, que é quando você consegue associar as tecnologias num dia só e você tem uma resposta melhor de tratamento, né? E hoje, em termos de drug delivery, que é o nosso papo aqui, o PDRN, que eu sou apaixonada, eu tenho feito estudos com o PDRN, ele é uma molécula, né, que é extraída do esperma do salmão. Olha aí.
E ele atua na pele de várias formas, então ele aumenta a espessura da derme, ele atua como anti-inflamatório, ele atua como cicatrizante da pele principalmente. Um super ativo, doutora. Super ativo, né? Ele atua como despigmentante da pele, ele atua para diminuir o efeito da radiação na pele também como antioxidante e anti-estresse oxidativo. Então, assim, a gente tem essa molécula de uma forma muito interessante, né? Porque a gente sempre foi muito pro lado do ácido hialurônico, né? Então, a maioria das substâncias também tem a mistura do ácido hialurônico, ou é o ácido hialurônico que a gente, né, que é super importante, a gente sabe, né? Mas o PDRN é uma substância que me surpreendeu. Tem o PDRN e tem o HPDR, que são polinucleotídeos, tá? Todos são DNA sódico, são derivados do DNA, do esperma do salmão, e com toda essa função, essa gama de tratamento. Então, isso me surpreendeu muito. Há 1 ano eu tenho trabalhado com ele, tenho realizado estudos, né? Que legal. E os exossomas agora, né? Ah, esse daí... esse tá na moda. Esse daí tá todo mundo falando de exossomas. Me conta um pouquinho, doutor, o que a gente pode esperar da eficácia. Primeiro, o que é, né? Se puder dar aí pra gente um overview sobre o que é, pra quem tá ouvindo aí o nosso Lasercast, tá vendo também que a gente tá em vídeo e tá em áudio. O que são e pra que a gente vai usar isso daí na dermatologia? Tá. Os exossomas são microvesículas, né? Eles eram considerados um lixo celular, ninguém dava importância para eles, mas eles são mensageiros, são sinalizadores, então eles fazem entrega de moléculas, fazem entrega de DNA, eles atuam de várias formas, né, nessa fisiologia celular, e eles têm bastante já estudos mostrando a eficácia deles, mas como a gente sabe ainda, né, que a gente também pode fazer entrega de coisas que a gente não quer. Então, eu acho que a gente precisa padronizar, protocolar estudos, porque ele para mim, é o futuro da dermatologia. Porque é uma entrega extremamente inteligente, é uma entrega extremamente efetiva. Né? Mas só que a gente precisa ter estudos padronizados ainda para poder saber, para poder entender, né? Porque todo mundo fala de exossomas, aí as empresas falam de exossomas, né? Mas qual a quantidade de exossomas que tem ali? O que está misturado naquele exossomas? Qual a padronização do seu exossomas? Tipo de veículo, né? Como é que está usando? Eu acho que isso tem que ter uma seriedade muito grande, né? Porque vira uma febre, e é óbvio que o mercado, ele quer, né, explorar tudo isso, mas eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com os exossomas. E ele, como drug delivery, ele é perfeito. Principalmente para regeneração. E hoje o mundo caminha para medicina regenerativa e dermatologia regenerativa na nossa área, né? Então, a gente tem que tratar, né? Mas tem que prevenir essa pele. Então, a gente tem que nutrir essa pele, a gente tem que reestruturar essa pele, a gente tem que remodelar, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Atuando, né? E olhando o paciente de forma integral, né? Que é isso que acontece, a pele, ela tá ligada a todos os órgãos, né? Sim. E eu acho que a gente tem que pensar muito dessa forma, né, de prevenção, como prevenção. Doutora, né? quando a gente fala de dermatologia regenerativa, que eu tô vendo que tu também te debruça bastante a estudar sobre isso, o paciente hoje da dermatologia, ele é mais novo? Ou não? Porque há alguns anos, há uns bons anos, e não convém falar quantos, doutora, vamos evitar isso. A dermatologia, ela era considerada, quem ia para fazer a parte da estética, a dermatologia, né, a questão estética, que era o que incomodava, já eram, eu acredito que o público proeminente feminino e já mais maduro, né? Hoje, a gente percebe o movimento... e aí eu quero saber se tu concorda ou não, de um público mais jovem procurando já o cuidado, não esperando acontecer. Sim. Né? Se prevenindo. Eu não digo nem só com os injetáveis, aí, como toxina, que é super difundida, como os preenchimentos, não só isso. Mas de outras questões mesmo da dermatologia,
tirando aí sempre os calcanhares de Aquiles como melasma, rosáceazinha, que o dermatologista adora tratar e o paciente vai com uma expectativa de um jeito e o tratamento às vezes caminha para outro, mas vai um pouquinho o pessoal mais novo agora procurar as clínicas. Tu concorda com isso? Concordo. Essa parte, né, de estética dentro da dermatologia, né, que é a nossa cosmiatria, ela cresceu muito. Quando a gente olhava 10, 15 anos atrás, a gente não tinha esse volume, né, de tratamento cosmiátrico, de tratamento com laser e com todas as outras tecnologias que a gente tem acesso, né, cresceu muito, os estudos cresceram, o mercado cresceu, e a gente tem hoje uma visão diferente que a gente tinha, né? Antigamente, uma pessoa de 40 anos era considerada velha. Sim. Né? Eu li uma reportagem assim, antiga, velhinha de 42 anos morre atropelada. Ai, doutora, não eu fala falei, meu isso. Deus, eu sou mais que velha, então, né? Eu já, que nem se fala lá no Rio Grande do Sul, doutora, já não cozinho na primeira fervura. Aí eu fiquei chocada, assim, mas é isso. Hoje, por exemplo, a Cláudia Raia teve filho aos 56 anos. Exato, então, eu ia assim, citar ela. Então eu acho que a gente mudou todo esse paradigma, né, que a gente tinha das coisas, e eu acho que a gente teve uma evolução muito grande da ciência, né, e as pessoas hoje são espertas, né, porque depois que você perde o colágeno, com 35 anos você já você começa a perder um monte. Com 50 você já perdeu 15% de produção do seu colágeno. Então, se você começar a prevenir, né, você vai ter o seu banco de colágeno muito maior, né, então doutora, eu até complemento assim, dizendo que também, até as pacientes, né, vou colocar também pelo público feminino, as pacientes, os meninos também, os guris também, mas o resultado é perceptível para esse público também, né? Claro. Então, antigamente você demorava até para chegar num resultado, para paciente... Eu não vou tão longe, assim, para fazer um CO2 fracionado, até terminar de compreender todo o resultado, 4, 6 meses, às vezes, depois da primeira aplicação. Hoje a gente tem tecnologias que são mais... eu não digo nem só acessíveis, né, economicamente acessíveis, mais difundidas também, né? Mas, sobretudo, que o resultado é percebido de forma mais antecedente. A pessoa já consegue ver mais rápido esse resultado. E eu acho que isso dá um clique nessa nova geração. Sim, claro. Eu sou bem... eu tenho bem, assim, a mente na ciência e no bom senso, né, relacionado ao tratamento com os meus pacientes. Então, eu não gosto de exagero, eu não gosto dessa linha mercadológica hiperpreenchimento. com a medicina, né, o que tem sido feito, né, outras áreas invadindo a nossa especialidade, pessoas sofrendo, morrendo, né, e sem ter um controle de toda essa situação. Então, assim, eu sou muito contra o tratamento, né, cosmiátrico dessa forma, né, para você ter ganhos, né, financeiros excessivos e com relação ao paciente e tratar o seu paciente de uma forma que ele não tem indicação, né? Então, eu acho que a gente tendo bom senso, a gente trabalhando com a ciência, a gente trabalhando, né, de uma forma honesta com o seu paciente, você consegue trabalhar um envelhecimento dele muito natural, né, sem exageros, e o paciente fica feliz, você fideliza o seu paciente, porque ele vínculo, né, doutor? Ele confia em você. Confia, e ele não fica com a cara igual todo mundo, né? Ah, pois também tem isso, né? Sair um pouquinho dessa ideia aí da humanização para poder respeitar as particularidades de cada um, a anatomia de cada um. Sim. Eu percebo também, doutora, que hoje o paciente ele também consegue se expressar melhor e ser ouvido também, porque antigamente era, até por pouca disponibilidade de algumas coisas, era mais ou menos, ou é isso, é tratamento A, B ou C. Escolhe. Ah, mas no meu caso não é nem no A, nem no B, nem no C. Não, mas é que é A, B e C. E hoje... nosso próprio assunto aqui, falar de drug delivery, associado à tecnologia. Quer dizer, já é algo que a gente já consegue ter mais uma maleabilidade de oferta para esse paciente e que ele consegue chegar naquele meio tempo e falar, olha, o que me incomoda é isso, doutora Luísa, tá me incomodando às vezes o paciente chega falando, né, trazendo um relato ou trazendo uma tecnologia que está na mídia, né, e daí você tem que ter, né, uma relação ótima médico-paciente, até para você falar
para aquele paciente que aquela indicação que ele acha que é boa para ele não é. Não vai funcionar. Não vai funcionar, ou que vai, né, que não vai trazer nenhum benefício, ou que não vai ser legal para ele, né? Então, você tem que ter essa relação com o teu paciente de confiança, né? E a gente tem isso, né, no dia a dia, porque você vai criando um vínculo com esse paciente. Então, ele vai envelhecendo de forma natural. Ninguém percebe que ele fez alguma coisa, né? Mas todo mundo percebe que ele está mais bonito, todo mundo percebe que a pele tem um glow, todo mundo percebe que mudou alguma coisa, porque você colocou, por exemplo, um preenchimento no ponto correto, você, né, sustentou um ligamento, você, né, faz de forma discreta e forma realmente necessária. Orgânica, né? doutora. Pro que ele tem necessidade. Sim. Então, assim, eu sou muito desse lado da dermatologia natural. Sim. Né? Sem exageros e sem o paciente chegar lá e você dar uma lista de procedimentos que ele tem que fazer. Não, você vai escutar o seu paciente, você vai ouvir o que ele quer, né? E de acordo com o relato dele, porque não é uma receita de bolo, o paciente é único, Sim. né? Você vai conduzir aquela situação da melhor maneira possível e que seja saudável para o teu paciente, né? Então, eu sou muito ligada nessa linha, né, de tratamento e de realização, né, dos procedimentos. Mas, voltando ao drug delivery, eu acho que a gente não faz mais nada sem ele. E eu acho também que é permitido, nesse caso, personalizar esse atendimento, né? Porque a gente não tem como falar aqui de tecnologias super em voga, ou a gente não tem como falar de grandes drogas que estão chegando, dermocosméticos maravilhosos, grandes descobertas da dermatologia de agora, se a gente não falar sobre o olhar desse médico, né? Sim. Que já deve ser treinado desde sempre, para esse paciente que ele é único mesmo, né? Uhum. Tem lá uma história única, tem lá às vezes uma questão que ele teve dificuldade até chegar em ti para querer tratar e agora ele consegue, e aí tu conseguiu atender e ele foi se sentindo mais seguro, daí ele vai ampliando, né? Às vezes vai lá para tratar uma ritidzinha, alguma coisa, uma cicatriz que estava incomodando, daqui a pouco ele tá fazendo de tudo contigo. Claro. Isso vai, só tem como benefício isso porque vai criando esse vínculo. E aí você faz um planejamento, né, terapêutico para esse paciente. E muitos hoje buscam uma beleza natural, né? E aí a gente vai colocando, né, as tecnologias associadas de acordo com o que ele também deseja, né? Sim. Então, tem pessoas que não querem fazer nada agressivo na pele, aí você tem uma outra opção de entrega, como a eletroporação. Porque saúde de pele não necessariamente é uma pele apenas ou tão somente rejuvenescida, né, doutora? Tem muito mais coisa atrás para deixar uma pele ok, e a pessoa, conforme vai passando o teu tempo, vai ficando mais madura, vai envelhecendo, uma pele pode ser tratada de uma forma também mais contemplativa, no sentido de não tá sempre esticada, ou querer só preencher o hiperpreenchimento, porque tem que dar aquela coisa da juventude. Não, tem coisas muito mais legais que a gente pode fazer, que o paciente também vai se sentir à vontade. Eu acho também que eu penso que os médicos também hoje conseguem colocar de uma forma mais clara, aquele paciente teve aquele boom na época quando saíram as toxinas, que o paciente parece que tinha que preencher toda semana, né? Ele ia lá, ele preenchia, fazia um lábio, fazia alguma coisa, toda semana ele tinha que fazer alguma coisa. Hoje os próprios dermatologistas falam assim, opa, peraí, não é assim. E as coisas evoluem também. Sim. A ciência evolui, então produtos que a gente usava lá atrás, como bioestimulador, que era indicado, né, 3 sessões, uma em cada mês, hoje a gente não faz mais, porque viram que volumizava o rosto. Sim. Né? Hoje os estudos anatômicos mostram, né, o lifting facial, você fazer do ligamento cutâneo zigomático para trás. Então, assim, a gente tem muita ferramenta, né, anatômica e científica para a gente poder trabalhar de uma forma mais segura. E de liberdade maior também de ação, né, doutora, para vocês. Claro. Gente, eu não falei com Luísa Pitassi à toa, eu falo dessa mulher que é especial. Doutora, uma palavrinha final para quem tá começando, aí eu vou puxar a brasa aqui pro lado da dermatologia, para quem tá começando a dermatologia, que já te viu, que já deu uma sondada ali nas tuas redes sociais, ou que já assistiu palestra tua, uma palavrinha pro dermato, pra dermato que tá começando. É o que eu falo para os meus residentes, né?
que eu formo os residentes lá, né, na Unicamp em dermatologia, na área de cosmiatria e laser e tecnologias. Então, que eles não fiquem ansiosos para ganhar o mercado, né? Que a gente tem que agir de uma forma bem íntegra com o paciente, bem honesta com o paciente, para a gente poder ter essa relação que a gente estava conversando, médico-paciente, muito sólida, porque aí você vai ter esse paciente sempre, ele vai ter uma confiança em você. Então, para a gente não cair nesse mercado, né? Financeiro, né, de usar a medicina para ganhos, né, extraordinários. É óbvio que todo retorno é maravilhoso para a gente merece porque faz, por isso estuda, né, mas que a gente tenha bastante consciência com esse paciente, bastante honestidade e que tenha uma relação muito uma visão, né, na verdade, muito natural, assim, para você trabalhar esse paciente de forma natural e sem exageros. É isso que eu falo para quem está começando. Doutora, que bacana falar sobre isso. Agradeço teu tempo, agradeço ter vindo aqui falar com a gente no nosso Lasercast. Muito rico sempre falar contigo. E eu quero poder falar mais aí numa próxima oportunidade, porque a doutora Luísa Pitassi, quem não está conhecendo ela, que não é da dermatologia, que está conhecendo a doutora Luísa Pitassi, procure saber, procure as redes sociais, ela dá muitas palestras em vários eventos aí que a gente participa aí pelo Brasil afora e pelo mundo. Luísa Pitassi, gente, doutora, muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Fabi, agradeço vocês, agradeço a Vidence por todo o carinho e parceria desses anos todos, uma empresa séria que eu sigo de mão dada. E obrigada nós vamos seguir, a vocês. doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.